A gente vem falando da pesquisa Quest, que foi divulgada hoje, né? Trouxemos aí para você o cenário em primeiro turno, mas, Felipe, me corrija se estiver errada, vai apontando uma tendência maior para segundo turno agora, né? Então a gente já traz também os cenários. Vamos trazer antes os dados da pesquisa para segundo turno. Olha só, aqui na tela pra gente. O ex-presidente Lula, do PT, tem 51% das intenções de voto em segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 37%. Brancos, nulos, não vou votar, somam 9%, e os indecisos, 4%. Essa é a pesquisa para segundo turno. Só trazer aqui, né, que a gente é obrigado a fazer. A pesquisa foi registrada, protocolada na Justiça Eleitoral sob o número BR 00585/2022. Foram ouvidas 2.000 pessoas entre os dias 25 e 28 de agosto. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. Felipe, aqui pouquíssima movimentação desde as últimas pesquisas, aliás, as duas últimas pesquisas do mês de agosto já, né? 51 era 38 na última pesquisa do Jair Bolsonaro. Tem oscilações aqui dentro da margem de erro. Dentro da margem de erro. Felipe, eu queria que você trouxesse essa análise para a gente. Estamos aqui há 31 dias das eleições. São movimentações dentro da margem, mas a gente vai vendo um achatamento dessa distância, né? Mais importante do que isso, Stephanie, a gente até aqui falou muito sobre as questões da racionalidade da eleição, ou seja, o efeito que a economia tem sobre as intenções de voto. Eu queria aproveitar o quadro de segundo turno para falar sobre outro aspecto que a pesquisa também mensura, que é o aspecto da afetividade. Vou explicar o que é. Essa é uma eleição, como todo mundo já sabe, que parece um cometa Halley, passa de vez em quando na Terra, que é dois presidentes se enfrentando, né? Isso é raro no mundo inteiro, não só no Brasil. Quando dois presidentes se enfrentam, o que está em jogo é quem merece a segunda chance, porque ambos já tiveram a primeira chance. Sim. Então, quem vai merecer a segunda chance do eleitor? Nessa pesquisa, o Bolsonaro está próximo de 44, 43 pontos de gente dizendo que ele merece a segunda chance, e Lula 53% dizendo que ele merece a segunda chance. Ou seja, nesse quadro, Stephanie, a gente está vendo que Lula continua com vantagem, por isso ainda vencendo no segundo turno, né, essa distância, mas apontando no sentido de que o Bolsonaro pode crescer mais. Afinal de contas, as intenções de voto dele hoje estão menores do que o percentual de gente que diz que ele merece uma segunda chance. E o que pode ser mais interessante ainda para a gente apontar num cenário de aproximação que pode vir, Stephanie, é que quando a gente pergunta para o eleitor, você tem mais medo do quê? Medo é um indicador importantíssimo em eleição, porque tem a ver com rejeição. Você tem medo da continuidade desse governo ou você tem medo da volta do PT? E o que a gente vê nesta pesquisa é que está mais ou menos estável esse indicador, mas muito mais próximo do que as intenções de voto. Ou seja, Stephanie, na minha avaliação, a gente caminha por um primeiro turno mais achatado, mais próximo entre Lula e Bolsonaro, mas essa diferença vai aumentar no segundo turno. Por quê? Porque o voto de Ciro e o voto de Tebet, fundamentalmente, ou quase que majoritariamente, vai para Lula no segundo turno, o que explica essa vantagem. Mas aqui. Sobre essa ideia de segunda chance, isso quer dizer que vai vencer na urna em outubro quem vender a ideia de uma esperança de um amanhã melhor e não do que foi feito até agora? Essa é uma eleição de dois presidentes que já tiveram a oportunidade de fazer algo. Lula acertou e errou, Bolsonaro acertou e errou. Os dois tiveram sua chance de acertar e errar, e o eleitor sabe disso. Então, na urna, na minha avaliação, tanto quanto a questão econômica, tanto quanto esses indicadores que a gente discutiu, vai pesar aquilo que para o eleitor é quem vai, de fato, ser capaz de resolver o meu principal problema, que hoje é a economia, para quem eu vou dar essa segunda chance. Isso é um indicador que a gente tem que acompanhar daqui até o final dessa eleição. No fundo, se resume a isso, né? Quem comunica melhor com o coração do eleitor. Muito bem, vamos falar um pouquinho com o professor Rafael Cortez. Professor, esse cenário aí de segundo turno mostra que o ex-presidente Lula fica com, pelo menos por enquanto, né, a maior parte dos votos daqueles que eventualmente não votaram nele, né, procuraram Ciro, Tebet ou não votaram em ninguém. Na comparação com o presidente Bolsonaro. E aí vem o presidente Bolsonaro com uma estratégia que ele já desenhou desde o início do debate da Band. Ele começa a recuperar a Operação Lava Jato, o depoimento do Palocci. Ele, ao mesmo momento em que dá aquela declaração já preparada no debate, dispara nas redes sociais o trecho
com o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, falando o que Bolsonaro disse contra Lula no debate. Ou seja, tem uma estratégia aí também, claro, né, de aumentar a rejeição ao PT e aumentar a rejeição ao ex-presidente Lula, recuperando os casos de corrupção da gestão do ex-presidente Lula. Esse é o caminho para o presidente Jair Bolsonaro? É possível que ele não consiga reduzir a rejeição a ele, mas ele pode ser beneficiado aumentando a rejeição do adversário ou não necessariamente? Em tese sim, né? Em tese sim, Rafael. Eu acho que o desafio aqui é que tem uma espécie de uma contradição nessa estratégia que você mencionou do presidente Bolsonaro. Em boa medida, essa necessidade de ter que desgastar o adversário, e sobretudo um adversário que tem um grau de popularidade muito alta, é que isso quase vai contratando rejeição adicional. Porque vai por alguns caminhos que são caminhos tortuosos para determinados segmentos ouvirem. Por exemplo, a gente mencionou aqui a questão feminina, da maneira como isso é colocado no debate. Então, uma parte dessa estratégia, eventualmente, pode até ganhar marginalmente um bom desempenho em termos de rejeição, mas possivelmente está contratando que esse voto, que não é Lula nem Bolsonaro, vá majoritariamente para o Lula ou, eventualmente, vá no branco e nulo, o que também beneficiaria... Mas ele não pode recriar aquele ambiente de 18? Isso é... Eu acho pouco provável. Eu acho que a resposta para isso vai passar pelo que a Thaís entende bem, que é a economia. Ela, inclusive, chamou atenção numa passagem, dizendo, olha, o mercado, de alguma maneira, colocou o pé no freio, dizendo, olha, não dá para esperar muita outra coisa de bom aqui da eleição, não vamos precificar um risco tão alto. Então tem uma dissonância, se a gente reparar, entre análise fiscal, tudo isso que a gente vai falando, e olha para o mercado e está essa mil maravilhas, assim, é muito dissonante. Eu acho que é isso que pode ajudar o presidente, é o comportamento econômico e aí também facilitando um discurso político. Se a gente olhar um tempo atrás, a ideia é que a economia ia ser muito pior. Em parte, essa eleição é mais apertada porque a economia está melhorando e está surpreendendo positivamente. E acho que até isso tem muito a dizer no seguinte sentido, até onde vai essa paciência, né? O que os agentes do mercado estão esperando para eventualmente dar um gatilho para risco maior ou vão permanecer isso até o final da campanha? Acho que tem um pouco do que já está contratado, viu, Rafael? Já está contratado que o arcabouço fiscal vai ter que mudar, né? E já está precificado que a melhora fiscal, a melhora da economia, o fim da síndrome dos 2 dígitos, está garantido para 2022, não está garantido para 2023, né? Só olhar o que está acontecendo, essa câmera aqui, só olhar o que está acontecendo com a previsão para o crescimento da economia, por exemplo, 2% para esse ano e menos de 0,5% para o ano que vem. Então, diante de uma incerteza global tão grande, porque o mercado brasileiro tem andado muito colado ao que está acontecendo lá fora, acho que tem uma busca do equilíbrio aí entre o que é razoável esperar para tomar risco agora no Brasil, enquanto tem uma incerteza muito grande lá fora, inclusive com aumento de custo capital lá, e como cobrar no dia seguinte, como cobrar do novo governo, do novo presidente, qual vai ser a medida. O que já está contratado é que o arcabouço atual não vai funcionar mais. Ninguém mais espera que as regras sejam mantidas como estão. Até pelo que o Boris colocou aqui, que os R$600 vão ter que se manter, as desonerações vão ter que se manter, o reajuste do imposto de renda, se ele não for feito, pelo menos minimamente, as pessoas que ganham a menor renda no Brasil vão passar a pagar imposto de renda. Quer dizer, isso não faz sentido. Então, tem uma mudança que faz sentido, que o próprio mercado, mesmo aqueles mais liberais, vamos dizer assim, já entenderam que vai precisar ser feita. A questão é a conta. Ontem, acho que eu citei aqui, não sei se foi aqui ou no live, um estudo do Gabriel Barros, que é economista-chefe da Rio Asset, que ele fez uma analogia, Boris, muito interessante. Ele recorreu ao URV para dizer, olha, nós precisamos de uma URV fiscal. Ou seja, o Brasil precisa pensar num modelo, o novo governo precisa pensar num modelo em que a transição dessa regra que não funciona mais, ela vai precisar ser previsível, ela vai precisar contar com a adesão da sociedade, como foi a URV na época da implantação do Plano Real, entendeu, Rafael? Então, acho que é mais ou menos esse o contrato pré-assinado. Inclusive, o Boris citou numa passagem bem pontualmente, de eventualmente o mercado trabalhar a ideia com o Alckmin sendo ministro da Economia ou da Fazenda, então, a despeito da sua profissão, se isso se materializar,
provavelmente teremos champanhes abertos se eventualmente nesse cenário do Lula ganhando. Seria um nome que cairia muito bem para o mercado. Lembra quem seria o ministro da Fazenda de Alckmin? Aí eu queria fazer uma pergunta para o Boris. Boris, né? É conveniente colocar o vice como ministro da Fazenda? Como é que você demite o vice do Ministério da Fazenda? Eu acho que a situação em que o Lula está colocado nesse momento recomenda, se isso é um mal, dos males o menor. Quer dizer, o Geraldo Alckmin seria uma boa surpresa para o mercado. E não seria nenhuma agressão. Quer dizer, certas áreas do PT vão resistir, que imaginam que a gente vai caminhar para uma economia totalmente estatizante. Bom, lembram que o Joaquim Levy sofreu quando foi ministro da Economia ou da Fazenda na gestão Dilma, né? Mas era outro momento. Né? Não, era outro momento e quer dizer, o Joaquim Levy recebeu uma missão e, na verdade, ele foi boicotado. A missão dele, ele desenvolveu até com qualidade a proposta que era até uma proposta do Lula. Eu não vejo o Lula, eu vejo o Lula calminho, se ele for eleito. Eu não vejo nenhuma atitude agressiva. Agora eu pergunto, a gente está falando de mercado, será que a população que vai votar é sensível a tudo isso? É sensível ao supermercado. Não ao mercado. Exatamente. Né? Quer dizer, aí não há número que a população, não, vamos ver o orçamento do ano que vem. A LOAS. Está colocado no orçamento, não está colocado. Não, o professor falou em R$600, o Bolsonaro falou. Como? O Lula falou também. Quer dizer, tem um gap aí, uma distância muito grande entre o que nós estamos falando e analisando e a cabeça da maioria dos eleitores. O que o eleitor olha? Cadê o meu? Cadê o meu na economia? Eu vou poder continuar abastecendo o meu carrinho enfim, para onde vai minha conta de luz? É mais simples. E é uma questão psicossocial. Que carro pega? Que a população vai querer naquele instante? Depois tem uma teoria que eu gosto, que são as ondas sucessivas que se criam, né? O que pega, que carro pega e as ondas sucessivas que acabam consagrando o voto. É a teoria da pedra no lago, não é isso? Você joga pedra e ela vai isso. formando ondas. Isso. Não, em 2015, né, que eles lembraram aqui agora, 2014 era um ano que o desemprego estava em 6%, os preços estavam baixos, estava com controle de preço do combustível, da luz, do dólar, até os juros estava segurando, e 2015, de repente, a conta de luz subiu 50%, 60%, em alguns estados chegou a subir 80%. Então, foi o chamado estelionato eleitoral, né, porque passou o dia seguinte aquela propaganda que era a Marina Silva com o Banco Central Independente tirando a comida do prato das pessoas, virou a realidade da própria presidente Dilma Rousseff, que demitiu Manteiga pela imprensa, né? E chega Joaquim Levy, um outsider completo. Então, acho que o Boris toca no ponto essencial. Eu costumo dizer, viu, Boris? Banco Central bom, Ministério da Fazenda bom, é aquele que ninguém nem sabe onde fica, nem quem é o nome de quem está lá. Pois é. E aí, Stephanie? E aí? Bom, vou passar a régua aqui nessas discussões sobre segundo turno. Uribe quer falar? Não, antes de eu passar a régua, pediu a vez, falou, hein, Uribe? Só uma observação, eles estão falando de Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin provavelmente vai ter algum cargo ministerial, provavelmente o Ministério da Agricultura. Me disseram, uma fonte petista me disse há alguns dias que gato escaldado tem medo de água fria. Deixou-se um vice decorativo que acabou aí articulando o impeachment. Então que Lula não vai cometer o mesmo erro e vai dar alguma função para Geraldo Alckmin. Não no Ministério da Economia, mas pelo menos no Ministério da Agricultura. Cabeça vazia é a oficina do diabo, já dizia minha avó. Né?